o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que lhe abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual é a riqueza da sua glória. Que lhe abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá. Filhos e filhas, nesses últimos dias eu tenho acompanhado palestras dessa nova tendência, do coach espiritual, do messianismo, por meio desse treinamento neurolinguístico, treinamento por técnicas de convencimento. E o grande argumento é: você deve prosperar. Esse a gente já conhecia, que era o argumento protestante, mas você deve realmente possuir riquezas neste mundo, porque Deus, ele destinou o homem para riquezas, profundas riquezas neste mundo. E eu ficava pensando, meu Deus, é tão convincente, é tão fácil atrair o nosso coração, não é? E eu ficava pensando como argumentar contra isso. Ou seja, como contra-argumentar, como dizer que existe uma riqueza maior, mas que essa riqueza para nós, filhos da igreja, está fundada na cruz de Cristo. Eu pensava como apresentar a cruz de Cristo como a maior riqueza para um momento em que nós estamos vivendo uma propagação do discurso baseado na Sagrada Escritura, que propaga a posse de bens e a riqueza neste mundo. E eu pensava, qual é o argumento errado? Onde está o erro? E o erro está exatamente aqui. Existe o pecado original. E todas essas doutrinas, elas desconsideram o pecado original. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no paraíso, Deus os colocou sim para gozar de uma grande riqueza neste mundo. Tudo obedecia ao homem, ele tinha direito a tudo, ele dava nome às coisas e não se esforçava, não suava para trabalhar, para receber o alimento. Ele tinha a posse de tudo. Deus criou o mundo para nós, todas as riquezas do mundo Deus criou para nós, é verdade. Deus criou todos os materiais, minerais, tudo aquilo que pode ser produzido, manufaturado, tudo aquilo que pode ser reutilizado, construído em cima da obra de Deus, foi para nós. Todos os bens da face da terra, Deus criou para o homem, e Adão e Eva gozavam desses bens, até o dia em que veio o pecado original, e eles perderam o direito sobre todos esses bens, mas especialmente sobre o maior dos bens, que era a amizade com Deus. Adão e Eva possuíam a amizade com Deus. Esta era a maior riqueza do coração de Adão. Poder ver a Deus, poder contemplá-lo, poder se sentir amigo de Deus, poder se sentir contemplado interiormente como criatura amada por Deus. Esta é a maior riqueza que nós poderíamos ter, e nós perdemos ela, é verdade, com Adão e Eva, lá no paraíso. E então nós não tínhamos mais nada, porque mesmo que o homem pudesse ainda ter o domínio sobre as coisas, sobre os bens do mundo, ele não tinha a amizade com Deus, e porque não tinha amizade com Deus, tudo aquilo que ele possuía, riquezas, como Jó, por exemplo, ele tinha tudo. Esposa, filhos, bens, animais, propriedades, Abraão, eles tinham tudo, mas ele não tinha amizade com Deus. Por mais que ele pudesse ter tudo e manusear todas as obras que Deus fez, o homem não tinha a maior riqueza, que era possuir a Deus. Ele não tinha mais a amizade com Deus, e o homem gozou de todas as coisas na face da terra, e todas elas só levaram o homem à destruição. Lembrem vocês no tempo de Noé.
As pessoas gozavam dos bens desse mundo, casavam e se davam em casamento, faziam festas, mas eles não tinham a Deus. Eles tinham a posse de tudo e ainda usavam essa posse de tudo para fazer o mal. O homem já tinha deturpado até as riquezas naturais que Deus tinha dado. E Deus então destrói o mundo para reconstruí-lo em Noé. E Deus dá esperança, dizendo que agora, a partir daquele povo novo, tudo seria diferente. Mas o homem sem Deus, o homem sem amizade com Deus, destrói tudo que é bom. E o que aconteceu? Tudo de novo foi se destruindo. O culto aos deuses, a vingança, a morte, a destruição do próximo. Jezabel era esposa de um rei. Ele tinha tudo. Mas Jezabel, instruída por um demônio, ela olhou para a posse de um homem pobre, uma pequena propriedade de família, que ele amava tanto, e ele tinha lá a sua plantação de uva. E Jezabel convenceu o marido, ou o marido, convencido da beleza daquela propriedade, disse: eu quero essa propriedade para mim. Mas ele já era dono de um reino, porque ele queria a propriedade de um pobre, de uma pessoa simples, e porque ele estava triste por não possuir ainda mais, que dizia São Francisco: quem possui, quer mais, e quem possui mais, quer mais, porque Deus nos criou para possuir toda a riqueza, e a riqueza plena é Deus, e o homem sempre vai querer mais. A Jezabel vem a ele e diz: por que você está acabrunhado? Faça alguma coisa, se você quer aquilo, tome para você. Ele tenta comprar e o homem não quer vender, é coisa de família, pois Jezabel dá um jeito de matar aquele homem, para possuir aquela propriedade, que o rei não precisava, era só por ganância, avareza, ganância, orgulho. E o homem foi se perdendo, até ao ponto desse orgulho, dessa ganância, dessa avareza tocar o templo de Deus, a casa de Deus, Jerusalém. Os sacerdotes de Deus, os profetas de Deus. Elias era um profeta maravilhoso, um profeta verdadeiro, mas ele teve que passar a fio de espada uma multidão de outros profetas que se perderam por troca de dinheiro, por causa de benesses, de bens. Para serem amigos do rei, eles começaram a profetizar o que o rei queria. Os amigos do mundo, que se dizem servidores de Deus, eles profetizam o que o mundo quer ouvir, a fim de que eles estejam bem. Foi assim, aqueles 400 e tantos falsos profetas foram passados a fio de espada pelo profeta verdadeiro, porque eles fingiam falar de Deus, ou usavam palavras que não tinham sido dadas por Deus, mas para agradar o rei, para agradar a Jezabel. E o homem foi se perdendo até o ponto disso tocar o templo de Deus, Jerusalém, através dos sumos sacerdotes, que eram homens que tinham sido chamados por Deus para viver a simplicidade e pregar a verdade. Eles aprenderam que eles podiam ter bens a partir daquilo que eles pregavam, e os palácios e a casa dos sumos sacerdotes era até melhor em riqueza e luxo do que a casa do Pôncio Pilatos, que era governador. Eles que deveriam viver do alimento que vinha do templo, eles deveriam viver do alimento que o povo desse, porque eles eram servidores de Deus, e os servidores de Deus vivem da palavra de Deus, não das riquezas do mundo. Mas eles conseguiram pegar a palavra de Deus e utilizar da palavra de Deus para adquirir riquezas. E assim eles fizeram ao ponto de, no tempo em que Jesus veio ao mundo, Anás e Caifás, que eram parentes, eles se revezavam no poder da igreja. Um passava ao outro o poder da igreja, para que o poder permanecesse na mesma família e eles pudessem ter riquezas. E todas as pessoas eram obrigadas a pagar um dízimo para o templo, que os pobres muitas vezes não conseguiam pagar. Eles começaram a cobrar sobre tudo, os sacrifícios, sobre tudo. E eles então ficaram muito ricos e muito poderosos. E o templo era deles, a casa de Deus era deles. Porque por o Antigo Testamento,
a casa de Deus era o templo de Jerusalém. Deus não estava em outro lugar. E toda pessoa que quisesse ver a Deus, uma vez por ano, tinha que subir aquele templo, para entrar naquele templo, deixar o dízimo dele e ser purificado. Só assim o homem poderia ser feliz, diziam. E esse sistema religioso de reunir os bens materiais com a palavra de Deus fez com que o templo de Jerusalém fosse tomado pelos efeitos do pecado original. E um dos maiores efeitos do pecado original é a ganância de possuir, que foi aquilo que Lúcifer gerou no coração de Eva. Se vocês comerem dessa árvore, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus. Mas já não bastava para eles ter recebido tudo que Deus deu? Eles ainda queriam mais. Eles queriam ser como o próprio Deus, e foi assim que aconteceu em Jerusalém. Os sumos sacerdotes detinham o poder da palavra e o poder da verdade, e ao mesmo tempo eles se beneficiavam disso. Nosso Senhor veio e começou a pregar contra isso. E quando Jesus começou a pregar a liberdade do povo, e dizendo que a bênção vinha sim de Deus, mas que aquilo que eles tinham feito com o templo, tornando ele uma casa de comércio, aquilo não era agradável a Deus. E o próprio Jesus então destitui o templo da sua autoridade e coloca a autoridade do templo sobre o seu próprio corpo. E Jesus diz: destrua e eu reconstruirei em 3 dias. Não era mais o templo de Jerusalém a casa de Deus. A casa de Deus era o coração de Jesus. Quem quisesse ir a Deus teria que chegar até Jesus. E quem quisesse ir até Jesus teria que imitar os passos dele. E para imitar os passos dele, esse alguém não poderia carregar consigo as riquezas desse mundo. O jovem tentou. E nosso Senhor disse: se você quer me seguir, deixa tudo que você tem, dá aos pobres e me siga, e você vai ter no reino dos céus uma morada. O outro que disse: Senhor, deixa eu te seguir, deixa eu ir aonde o Senhor vai, deixa eu te visitar, deixa eu ir na sua casa. Ele diz: o filho do homem não tem nem um travesseiro para encostar a cabeça. Então, se quer me seguir, vai ter que seguir os meus passos. E quando Jesus chega ao último estágio da vida dele, ele está nu sobre a cruz. E nem sequer um sepulcro eles tinham para colocar o corpo de nosso Senhor. Mas aqueles que estivessem unidos a Jesus, eles teriam uma morada eterna, eles teriam riquezas infinitas, teriam riquezas e bonanças eternas, mas teriam que se unir a Ele, pobre e crucificado. E eu pensava, a única solução para alcançar a riqueza é seguir a Cristo pobre. E eu pensava, mas não dá, porque o Cristo pobre, ele é rejeitado. E será que Cristo não quer que a minha vida progrida e que eu não tenha bens? Será que Jesus não quer que eu trabalhe e ganhe dinheiro e transforme a minha vida numa vida mais confortável? Será que nosso Senhor não quer isso? E a resposta do Evangelho é claro que Ele quer. Jesus era amigo de ricos também. Quem disse que Jesus era amigo de pobres somente foi a teologia da libertação. E essa doutrina é falsa, ela é errada. Ela é contrária ao Evangelho. Jesus era tão amigo de rico que foi um rico que deu um sepulcro para o corpo dele ser enterrado. Jesus era tão amigo dos ricos que foi um rico que deu o lugar onde ele celebrou a primeira Santa Missa, o cenáculo. Era a casa de alguém, não era de Jesus. Jesus era tão amigo dos ricos que ele tinha e entrava na casa de homens muito poderosos. Só que nosso Senhor não parou e não se estabilizou em nenhuma dessas casas, para ali, com seus apóstolos, viver felizes para sempre. Jesus usou das riquezas das mulheres. As mulheres ricas andavam na frente de Jesus para conseguir hospedagem e comida para ele. E elas, o Evangelho diz, pegavam do dinheiro que elas tinham, mulheres ricas, para servir a nosso Senhor. Nosso Senhor não é contra as riquezas.
Nosso Senhor se utilizou delas para que o reino de Deus fosse pregado e não acumulou nem um centavo. Quando vieram cobrar o imposto dele, ele tira a moeda da boca de peixe, se fosse necessário, para pagar o dízimo, dizendo para eles: se é isso que vocês querem, pode pegar, o que é de César, dá para ele. Sumos sacerdotes querem dinheiro? Dá para vocês. A palavra de Deus não se compra com dinheiro. Nosso Senhor se utilizou das riquezas do mundo, que foi Deus que criou, e deu para Adão e Eva. Deus se utilizou dos bens desse mundo para que o evangelho dele fosse pregado. Aceitou a ajuda das mulheres, mas o único que quis reter o dinheiro na bolsa e ficar com ele para si foi o traidor. O único que quis pegar a riqueza que Deus deu para guardá-la para si e para o seu próprio bem foi o único que foi traidor de nosso Senhor. Todos os outros se utilizaram do dinheiro, mas o único que pegou a bolsa e disse: esse é meu, foi Judas. E Judas foi o único que traiu nosso Senhor. E traiu para os sumos sacerdotes, que pagou a eles com dinheiro, porque eles tinham dinheiro e não podiam ter. Os sumos sacerdotes, os sacerdotes do templo, deviam comer do pão que era colocado no templo para ser consagrado. Eles não deveriam jamais tocar em dinheiro. E eles tinham. Desde lá o dinheiro se transformou em uma grande fonte de poder. E a doutrina que nós vemos ser difundida é exatamente esta doutrina. Não existe o pecado original, portanto, todos podem prosperar, todo mundo pode empreender e todo mundo ficará muito bem e será muito feliz. Mentira. Quanto mais você tem, mais você quer. E quanto mais você tem, mais você quer proteger. Se você tiver e o outro tiver, você vai disputar para ter mais que ele. A inveja nasce daí. É impossível que haja no mundo um mundo onde todo mundo prospera, todo mundo cresce, todo mundo é feliz. Isso é impossível. Isso será possível só no céu. Porque no mundo onde um prospera, o outro inveja. Onde um adquire, o outro mata para roubar. Não existe essa prosperidade pregada, não existe essa bonança anunciada de que Deus quer as riquezas para todos nós e que todo mundo vai ficar rico, porque todo mundo vai ser empreendedor. E nós vamos ensinar as crianças na escola, desde os primeiríssimos tempos, porque essa é a doutrina que eles pregam, desde quando for muito pequena, ensinar a elas a empreender. Então está lá o menino de 2 anos de idade, o pai dá R$1 e fala: ó, gera 2. E ele vai ter que negociar esse dinheiro, aprender na escola finanças, não é? Ele vai ter que aprender lá na escola com 5 anos. Ó, ele tem 2 maçãs. O coleguinha quer uma maçã no recreio, que é pobre, não tem dinheiro para levar lanche. O mais riquinho pega lá: eu tenho 2 maçãs, te vendo uma por R$2. Enquanto a igreja católica está dizendo: divida o que você tem com o mais pobre. Essa doutrina diz: não, empreende, vende, você vende, o outro vai e vende para você, e é um sistema onde todo mundo vai enriquecendo e vai ficando bem, próspero e feliz. E onde está o pecado original? Onde está o pecado original que faz gerar no nosso coração inveja, ciúme, roubo, assassínio? Você acha que alguém vai querer ficar por baixo? Se a nossa alma foi criada para desejar sempre mais, sempre vai ter alguém na frente. É só o socialismo virado com outra cara. A ideia de que todo mundo vai ser igual na pobreza, socialismo. A ideia de que todo mundo vai ser igual na riqueza, essa nova doutrina. Nós não vamos ser iguais na pobreza e não vamos ser iguais na riqueza. Nós só seremos iguais na riqueza no céu, porque todos possuiremos a Deus. E mesmo no céu, tem gente que possui a Deus mais do que o outro. Ou vocês acham que no céu vocês vão possuir a Deus como Nossa Senhora o possui? Vocês conhecerão a Deus como São José o conhece? Não. A medida da sua riqueza é a medida do seu amor. Nem no céu. Portanto, essa doutrina é falsa. E profundamente falsa, mas ela tem um poder enorme de convencer. Que as riquezas estão aqui,
podem ser acessadas aqui e que aqui você vai se tornar pleno em felicidade. Não. As riquezas estão aqui, correto. Você pode possuí-las e usufruir delas, correto. Mas elas não te levarão à plenitude. E mesmo sendo um grande rico, o seu coração terá que se compadecer, porque sempre haverá um pobre. Nunca nós seremos iguais nem na pobreza e nunca seremos iguais nas riquezas, a não ser no céu. Por isso nosso Senhor não fez nenhuma promessa para nós aqui na terra. Leia o Evangelho de hoje. Nosso Senhor não fez nenhuma promessa para nós aqui de plenitude. Ele foi subindo e abençoando e dizendo: o que vocês estão fazendo aí parados? Esse mesmo que foi vai voltar. E quando ele voltar, ele vai vos levar para a sua morada verdadeira. Aí sim, lá nós teremos toda a riqueza. Aqui na terra, qual era a missão? Era anunciar que a verdadeira riqueza, a profundidade dela, como diz São Paulo, é Cristo. O único bem que deve ser desejado e possuído. São Paulo diz: eu tenho tudo como esterco, sei viver na riqueza e sei viver na pobreza, sei viver na bonança e na miséria, sei viver em tudo, porque eu abandono tudo como esterco a fim de possuir somente a Cristo. A riqueza para o cristão, ela não se confunde com as coisas materiais. O cristão pode ter muitas coisas materiais, pode ser um rei, pode ser dono do Brasil inteiro. Isso não o levaria a pecar, se ele fosse verdadeiramente cristão e possuísse a herança verdadeira, que é Cristo. Quantos homens ricos foram santos? Quantos reis foram santos católicos? Quantas rainhas foram santas e possuíam muitos bens materiais, mas nenhum deles tinha o bem material ou confundia o bem material com Deus. As doutrinas atuais que pregam bonança e riqueza, elas pregam essas bonanças e riquezas como se pregasse o próprio Deus encarnado. Um cristão pode ser pobre e se sentir muito rico se ele possuir a Cristo. Isso será para ele motivo de alegria, de esperança. Então nós não confundimos riqueza material com a posse do bem verdadeiro, que é Deus, que é Cristo. Isso deve permanecer assim, porque o motivo da nossa esperança, que é o motivo do Evangelho de hoje, ele não está fundado nas coisas deste mundo, mas está fundado na palavra da verdade. Quem alcançou a verdade, encontrou o maior bem. Quem encontrou a verdade, encontrou a maior riqueza, possui tudo. E aí sim, nutrido pela verdade, instruído por ela, ele pode alcançar todas as riquezas materiais. Porque um homem sábio, ele sabe ordenar todas as coisas. Então um pai de família sábio, que ganha 5 mil reais por mês, ele faz esses 5 virar 10, sem destruir ninguém. Ele faz esses 10 virar 30, sem passar a perna em ninguém, porque sendo sábio, ele é econômico. Sendo econômico, ele sabe guardar para os seus filhos o que é necessário, uma herança. Ele sabe administrar aquele bem. Mas se ele é um homem virtuoso e cristão, que já possui a Cristo. As doutrinas atuais, elas pregam essa bonança e riqueza fundadas somente no coração do homem. E um homem que é fundado na sua própria razão não é sábio. Então o que ele vai fazer é esperteza. Ele vai fazer jogos e mais jogos, aqui e ali, passar a perna em alguém, persuadir alguém, vender alguma coisa falsa para alguém, e vai adquirindo posses, e vai adquirindo riquezas em cima de outras pessoas. Ele não é sábio, ele é esperto. Ele não possui a Cristo, ele é malandro. E é um ladrão, porque ele rouba a esperança das pessoas. Ele rouba o desejo bom do coração das pessoas. Ele tira a pureza das crianças. Ele não ensina a caridade para as crianças. Ele ensina a criança a empreender, a vender e comprar. Ele não ensina a doação. Ele não ensina a entrega, o amor, a generosidade. Não ensina nada disso.
Se eu tenho uma criança de 10 anos de idade que ainda não é virtuosa, ainda está aprendendo, se eu pego essa criança e dou para ela R$ 100, produza mais 100. Papai, o que eu vou fazer? Faça qualquer coisa, compre uma coisa, venda, passa a perna no outro, vai lá, faz um negócio, eu quero aqui, no próximo mês, R$ 200. Quando essa criança seria capaz de amar alguém? Quando ela seria capaz de ser generosa com alguém? Se ela não tem a mínima virtude ainda? Essas doutrinas são destituídas da compreensão de que existe o pecado original e que o homem tem que se mortificar sim. Ele tem que abrir mão sim de algumas coisas suas e fazer a caridade com o próximo, para que ele não se torne um monstro que deseja tudo só para si. O pecado original gerou egoísmo. O homem sábio não é egoísta, não, mas o homem sábio sabe que ele precisa compartilhar dos seus bens. Lembram do cobrador de impostos? Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele entendeu. Ele não podia tirar nada de ninguém. O sábio não tira nada de ninguém. Ele produz a partir da sua sabedoria. Mas nós sabemos, a sabedoria é um dom de Deus. Está aqui. Que Ele vos revele, vos dê o espírito de sabedoria e vos revele verdadeiramente e faça conhecer, que Ele abra o vosso coração à luz para conhecer a esperança ao qual o seu chamamento vos dá, a riqueza da glória, a herança dos santos, que imenso poder Ele exerceu. Só o sábio conhece a verdade e conhece onde está o princípio das coisas. Portanto, doutrinas falsas como essa, que pregam uma sabedoria sem Deus, que pregam uma riqueza sem amor, sem caridade, elas estão se difundindo e elas tocarão muitos corações. Por quê? Porque o coração dos homens, longe de Deus, nutridos e guiados, instruídos pelo pecado original e a concupiscência, só desejam as riquezas aqui. As pessoas estão doentes, elas querem ficar curadas. As pessoas estão pobres, elas querem ter o dinheiro pelo menos para comprar o gás. Será que isso é ruim demais, Frei? Será que como católico eu não posso querer nem isso? Claro que pode. Isso e muito mais. Mas isso sem Deus? Querer possuir tudo isso sem Deus seria a destruição da nossa alma. E é a isso que essas doutrinas têm levado as pessoas. A uma ânsia, a uma angústia de ter que vencer e ter que alcançar mais, porque isso é que é o bom e o correto, fazendo com que ela despreze a sua própria saúde, o tempo de descanso, que ela não pare um minuto para pensar no próximo, que ela pense o tempo todo em como progredir, em como melhorar, em como conseguir mais, sem parar e pensar em mais ninguém além dela mesma. Quando a coisa não dará certo? Quando vier uma doença, quando ela perder alguém, quando ela cair numa depressão profunda, tudo aquilo perderá sentido. Só que ela não terá Deus, porque ela já deixou Deus para trás. E seria muito triste ver, e é o que nós veremos, uma sociedade, depois de uma falsa esperança, abatida. Porque a nossa esperança nasce da cruz, do trabalho, do dia a dia. O pai de família ensina para o seu filho: ó filho, você tem que fazer isso, você tem que ajudar as pessoas, você tem que trabalhar. Mas o que é meu não é meu? Não, não é só seu. Se Deus te deu sabedoria e inteligência e você tem mais posses, ajude aquela pessoa que não teve oportunidade. Ajude aquele enfermo, ajude aquela outra criança, divida a sua maçã na escola. Ah, mas é minha maçã. Sim, mas entenda, o pecado original foi que gerou isso em você. Você não precisa de duas. Come uma e dá a outra para o outro, para que ele também se alimente. Ah, tá bom. E um dia ele vai me dar a dele também, né, papai? Vai, porque quem faz a caridade, recebe a caridade. Então você ensina o seu filho a fugir das consequências do pecado original, porque existe. Frei, eu posso desejar riquezas como católico? Pode. Eu posso lutar por elas? Pode. Até no domingo? Não. Eu posso fazer isso à revelia, passando a perna em alguém, puxando o tapete de alguém? Não.
Eu posso vender uma coisa que não tem aquele valor para poder arrecadar um pouco mais? Não. Mas eu não vou ficar rico? Vai. Se você for um homem sábio, você vai. Mas a sabedoria está em Deus, então peça. A única doutrina que combate esse erro é a doutrina que nos leva para a cruz. Então a cruz tem que ser mesmo riqueza. Para nós, São Paulo diz, a cruz é poder de Deus. Eu diria beleza e riqueza. Para o pagão é escândalo, é absurdo. Como eu vi um desses palestrantes dizendo, foi o catolicismo que inventou essa teoria da pobreza. Porque na verdade Deus quer as riquezas, Deus quer que todo mundo seja rico, todo mundo seja próspero. Foi o catolicismo que inventou essa história de que a gente tem que ser pobre, que tem que mortificar. Não foi o catolicismo que inventou isso. O catolicismo difundiu a caridade cristã a partir do exemplo de Cristo. Cristo foi pobre e abriu o coração das mulheres ricas, abriu o coração de Nicodemos, abriu o coração daqueles homens que possuíam bens e que serviram a Deus com esses bens. Cristo era pobre e abriu o coração dos ricos à caridade. Deus não era contra a riqueza, Deus era a favor da caridade, que essas doutrinas não pregam. Porque a caridade que essas doutrinas pregam é uma caridade, na verdade, fruto do interesse. Eu te vendo isso, você vende aquilo. Não é uma relação de amor, é uma relação de interesses. E saibam, filhos, pensando na solenidade da Ascensão, qual é o grande mal que essas doutrinas geram? O nosso olhar não será elevado para o céu. Entendam? Quem deseja possuir os bens desse mundo ficará preso a este mundo. Quem se utilizar dos bens desse mundo para servir a Deus, ganhará o céu. Por isso um católico pode ser rico, sem problema nenhum. Queria que todos vocês fossem milionários, assim eu não teria que estourar bolha de calo e de sangue, porque trabalhei pegando uma marreta, que a minha mãozinha é lisa, porque eu sou padre e não trabalho na roça. Se vocês fossem milionários, vocês iam construir uma igreja para mim. Eu acho. Queria que a minha cunhada, que hoje faz aniversário e já toma posse de uma riqueza extraordinária, porque ela tem a Deus e Deus deu a ela uma família, e dentro dessa família Deus deu a ela filhos. Eu tenho certeza que ela trocaria o salário do mês dela por um filho que ela tem. Mas se ela fosse muito rica, talvez ela construiria para mim aqui uma grande igreja linda para Deus ser adorado. Então que todos sejam ricos, mas que possuam a Cristo primeiro. Porque onde está Cristo, lá está a herança dele. E quem o possui quer ir para lá. E é o céu. A atual doutrina que tem sido difundida, ela não nos permite olhar para o céu. Ela nos permite olhar somente para nós mesmos e para os bens do mundo. Pior ainda, a olhar para o próximo como alguém que eu tenho que vencer e competir. Porque é falsa a doutrina que diz que todo mundo é feliz quando todo mundo é rico. Mentira. Quando todo mundo é rico à minha volta, nasce um dos pecados capitais gravíssimos, que se chama inveja. Amigo, venha na minha casa, eu vou te mostrar a torneira que eu coloquei, custou 10 mil reais. O amigo vai lá e olha a torneira de 10 e a dele foi de 8. E existe uma torneira de 12. Antes daquela torneira de 8 vencer, ele vai comprar de 12 e vai chamar, amigo, vem lá em casa, eu troquei a torneira. E o outro amigo chega lá, e quanto foi essa torneira? Foi 12 mil. Por que você não colocou de 10? Para ser igual? Porque existe em nós o pecado original. E esse pecado original faz com que, pela concupiscência dos olhos, que é de onde nasce a inveja, o meu coração não aceite que eu não seja melhor do que o outro, que eu não tenha que ser melhor do que o outro, e que aquilo que eu sou tem que ser mais belo, tem que possuir mais riqueza do que o outro possui. É o que dizia São Francisco.
Se alguém possui riqueza, ele quer mais. E se ele quer mais, ele vai começar a ter medo e vai querer proteger essa riqueza. Amigo, comprei uma fazenda, tem 100.000 cabeças de gado. Poxa, bacana, né? Vem cá ver a minha fazenda, eu estou com 150.000 cabeças de gado lá. E as minha vaca cresce e engorda 20 quilos a mais do que qualquer outra vaca do mundo. Porque a dele tem que ser melhor. Não é? Por isso esses pregadores maravilhosos e superapóstolos, eles vêm para a pregação, né, dirigindo um Porsche, vem no helicóptero, parando, vem Jesus. E saiba, isso gera um fogo no coração das pessoas. Porque saiba, o nosso coração, ele está abrasado de concupiscência do pecado original. O fundo do mal já está em nós. Nós temos é que arrancá-lo, não é que acender ainda mais a fogueira. Então tem que mortificar. Você tem um Porsche? Que lindo, use ele, mas não fica mostrando para os outros que você tem e dizendo, olha o meu como é bonito. Mas o fogo que arde dentro de nós, por causa do pecado original, é este. Nós queremos ser melhor do que os outros, em qualquer coisinha. Descobrir a imperfeição do fulano. Eu não sei porque é tão difícil para aquela pessoa fazer daquele jeito. Se fosse eu, fazia muito melhor. Sabe, filhos, o pecado original gerou em nós uma desgraça tão grande que nós não vivemos em paz nem com o nosso próprio coração. Veja lá com o dos outros. Nós não suportamos nem em nós o que é melhor. A gente até busca o que é pior em nós muitas vezes. Para reclamar, né? Tem tanta coisa boa em nós, mas a gente vai atrás de quê? Daquelas coisas que ainda não são tão boas. Veja como nós somos miseráveis. Deus quer que você seja feliz por tudo que Deus te deu. Aí você é infeliz pelo que você ainda não tem. Ao invés de ser alegre pelo que você tem, você é infeliz pelo que não tem. Isso se chama fundo mal. Concupiscência do pecado que está dentro de nós. Alguém disse, Marcelo, que lindo. Você fez aí, não é? 30 e poucos anos, nem chegou ainda os 50, não é? Mas ó, já tem 3 cabelos brancos na minha cabeça. Não. Se alegre porque você já chegou à casa dos 30. Mas ainda não me tornei deputada distrital de Brasília. Sim, mas você vai ser, espera que vai chegar lá. Ou seja, ou nós instruímos a nossa alma pela esperança que Cristo nos deu neste evangelho de hoje, ou nós simplesmente vamos morrer na nossa miséria e na miséria dos outros. Então não existe uma doutrina verdadeira que diga todo mundo vai ser próspero ou todo mundo tem que ser pobre. Nós temos que ser exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Se pela minha oração, se pela minha fé, se pela minha humildade Deus me deu sabedoria e pela minha sabedoria eu consegui organizar a vida para que ela fosse se tornando melhor, louvado seja Deus. Não fique triste porque o outro é pobre, mas ajude a quem é pobre. Feliz o homem que conheceu a Deus. Feliz o homem que tem a esperança desse evangelho. Porque no fundo, a única coisa que é verdadeira neste mundo é que Deus o criou só para que nós encontrássemos nele o caminho que levava a nossa alma, levaria a nossa alma para o céu. A Marcele encontrou o caminho que leva ela para o céu, a sua família. Eu encontrei o meu, que é o sacerdócio. Cada um de vocês encontrou o seu caminho. Então se utilize desse mundo daquilo que for necessário para seguir nesse caminho e chegar ao céu. Eu não preciso do salário que ela precisa para sustentar os filhos dela em casa. Então eu não estou trabalhando por dia. Mas ela não pode viver a pobreza do sacerdócio porque ela tem que sustentar uma casa. Então ela trabalha para poder receber um salário. E isso faz dela digna e isso faz de mim um homem digno. Desde que aquilo que eu faça seja a vontade de Deus. Então não importa se tem alguém milionário e alguém me ajudou com 1 milhão, ou se tem alguém aqui que é tão pobre que nós é que temos que dar a cesta. Isso não importa. Importa é se nós possuímos a mesma riqueza. Essa doutrina é católica, tá?
A doutrina da hierarquia dos bens é católica. Agora, existe um bem que pode ser possuído e que todos se sentirão plenificados. Então, todos serão ricos na medida máxima, que é a posse de Cristo. E Ele está no céu, porque hoje Ele subiu para o céu. E quem quiser encontrar a riqueza plena, terá que ir ao céu. Que nosso Senhor nos dê a graça de entender, como diz São Paulo, nessa segunda leitura de hoje. Que o Senhor vos dê um espírito de sabedoria, que Ele vos revele e faça conhecer verdadeiramente, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá, qual é a riqueza da sua glória. Que a riqueza da glória do coração de Jesus, ela toque o nosso coração a cada dia e faça com que os nossos olhos, o nosso coração anseie pelo céu. E nós trabalhemos ardentemente por isso, porque a nossa obra crescerá na medida em que cada um de nós entender que nós trabalhamos aqui com bolhas de sangue na mão ou não, mas nós trabalhamos não por aquilo que perece, é por aquilo que nos salva para a vida eterna. Até o Bento Rafael, que tem 6 anos, pegou a colher de pedreiro ontem, estava lá tentando construir a casa para os irmãos morar. E quando saiu daqui, em 10 minutos dormiu no carro de tão cansado que ele estava. Por quê? Porque esta obra aqui não é nossa. Esta obra é de Deus. Nosso é o que nós conseguimos alcançar aqui, pelo grau do amor que nós imprimimos aqui, no trabalho, organizando, tornando mais belo esse lugar, nos confraternizando. Hoje é um dia de riqueza, porque nós estamos juntos para gozar de um mesmo bem, o amor que nós temos entre nós por causa de Deus. Isso ninguém pode roubar de nós, pode? O amor que eu tenho por vocês, ninguém pode roubar. E ninguém pode comprar. Está aí uma posse que é só minha. E que eu posso dar a quem eu quiser, quando eu quiser, do tanto que eu quiser. E ninguém pode me obrigar. Esta é a posse verdadeira. É a posse que Deus quer nos oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.